pessoal, a ideia agora então vai ser a gente utilizar a ferramenta DFS.io, que é uma ferramenta do Hadoop que a gente utiliza aí para poder fazer um benchmark de leitura e de escrita. Então basicamente o que ele faz? Ele escreve uma quantidade de dados, né, um X gigas, e depois nos fala aí qual foi a velocidade de gravação. E depois ele faz um teste de leitura e nos diz aí qual foi a velocidade que ele teve. Esse aí é uma ferramenta muito boa, né, para a gente poder verificar quais são as capacidades de leitura e escrita do nosso ambiente. Então a gente consegue ter uma noção aí de quantos megabytes, gigabytes ele consegue ler por segundo. Né? Aí a gente consegue ter uma noção se dá ou não para atender a uma determinada regra de negócio. Tá? Então essa ferramenta eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Basicamente ela é um jar, tá? Ele é uma aplicação Java que executa uma série de escritas e leituras no ambiente. Então qual é a ideia aqui? Eu vou localizar, deixa eu ver se está aqui no meu histórico, tá aqui, ó. Essa é a ferramenta, tá? É o jar, né? Esse jar aqui, chamado Hadoop MapReduce Client Job Client. Eu chamo ele chamando o binário Hadoop jar, passando ele como parâmetro e passando o nome do programa que eu quero executar, chama test DFS.io. Feito isso, eu consigo agora adicionar quais são os parâmetros que eu quero usar. Então eu posso fazer aqui um parâmetro de leitura, de escrita na verdade. Vou passar para ele aqui o número de arquivos que eu quero que ele escreva simultaneamente. Vou colocar aqui pouco, vou colocar só 10, tá? Só para a gente começar, mas aqui eu posso colocar 1000, 2000, 3000, tanto faz. E o tamanho que cada arquivo desse vai ter. Eu vou chamar ele, vou colocar aqui na linha de baixo. Opa, peraí. File size, vou colocar aqui 100 megas, tá? Então qual é a ideia aqui? Ele vai escrever 10 arquivos de 100 megas. Não, eu vou aumentar, eu vou colocar aqui 500 megas. Mas se eu colocar 500 megas vai demorar um pouquinho mais, mas tudo bem. Então ele vai criar 10 arquivos de 500 megas. Então vamos mandar ele executar aqui. Então ele fala aqui, né, qual é o tamanho, o número de arquivos, qual é o tamanho, né, aqui é o buff size, aqui é onde ele vai armazenar, tá? Isso aqui já é dentro do HDFS. Aqui ele vai começar a falar que vai criar os arquivos, tal, a execução normal. E aqui ele começou a disparar o job de MapReduce. Então aqui eu vou deixar ele executar esse job de MapReduce aqui até o final. Então já está em 70%. Ainda bem que esses discos é SSD, né? Então gravar até rápido, senão ia demorar bastante. 100%. Perfeito. Aí no final ele nos traz aqui algumas informações, tá? Então ele fala aqui o número de bytes que foram lidos, o número de bytes que foram escritos, as operações, etc, etc. Qual é a quantidade de maps que ele lançou, então, ou seja, ele disparou 10 maps. Basicamente rodou um reduce só, tá? Então ele mostra essas informações aí. Aqui tem algumas outras informações referentes aí aos records. E aqui no finalzinho aqui, ele traz pra gente esses status aí. Então ele falou que ele gravou 10 arquivos, totalizando aí 5 gigas. Qual foi a média de throughput, né? 101 megas. Ele teve uma média de rate dele aí de 119 e na prática ele gerou um desvio padrão aí, né, de 55 e demorou 34 segundos para executar. Ou seja, se eu tiver uma necessidade de negócio aonde eu preciso fazer uma leitura maior do que isso, eu começo a ter que aumentar aí a quantidade de discos dentro do meu ambiente. Aí é aumentar discos, tá? Aí não é nem processador, não é nem memória, nem nada, é disco. Então eu sei que eu preciso ter uma média de 300 throughput, eu vou ter que ter pelo menos aí mais uns 2, 3 discos a mais aí no meu ambiente. Tudo bem? Então essa é a estratégia. Isso aí foi a escrita, tá? Aí o que eu posso fazer? Agora eu posso fazer a leitura. Então na leitura eu vou fazer o mesmo parâmetro, a diferença é que em vez de ser write, vai ser read. Opa. Em vez de ser write, vai ser read. Então vou mandar executar.
Ele vai fazer a mesma coisa, só que em cima daqueles arquivos que eu criei, né? Então, ou seja, ele está lendo os arquivos que eu criei. Então, ele vai fazer a leitura, vai chamar aí os jobs de map. Né? Na prática, ele não vai precisar fazer reduce, né? Porque na prática ele vai fazer um sexscan, né? Ele vai fazer uma leitura completa dos arquivos. Então, ele não fez... Então, voltando aqui, ele executou aí o MapReduce, trouxe aqui algumas informações. Né? Na prática, essas informações aqui não dizem muita coisa, tá? É mais para a gente ter noção informativa. O importante sempre vai ser esses resultados finais aqui. Então, o que ele mostrou para nós aqui? Ele mostrou que o número de arquivos foram 10, que o total de bytes processados aí foram 5 GB. Ele teve uma média de throughput de 900 MB por segundo, com a média aí de 100, né, mais ou menos. Teve um desvio aí de 576 e demorou aí 26 segundos para fazer essa leitura. Ou seja, qual é a informação que eu tiro daí? A informação que eu tiro é que se eu precisar fazer uma leitura no meu ambiente e eu precise, né, trafegar em mais de 1 GB por segundo, esse meu ambiente não atende. Então eu precisaria colocar aí mais discos, etc, etc, etc. Então essa é uma forma aí de eu avaliar como o meu Hadoop está trabalhando em cima da leitura e da escrita. É claro que eu tenho aqui diversos outros testes que eu posso executar, né, com outros parâmetros que podem ser aí tamanho, número de arquivos. Eu posso definir aí um codec de compressão para ver se vai melhorar ou não. Posso definir algumas coisas interessantes, como na leitura, se é uma leitura randômica ou não, e etc, etc, etc. Isso aí é muito vantajoso, tá? Para quando eu estou montando meu ambiente, né? Eu acabei de configurar um cluster Hadoop, né? Acabei de instalar todas as ferramentas. Aí eu quero ter uma noção de qual é o throughput do meu ambiente, né? Leitura e escrita, eu faço dessa forma. Tudo bem? É uma estratégia. Beleza, pessoal?